Para chegarmos no valor de variação líquida de caixa e equivalentes, né, conforme a gente estava vendo no vídeo anterior, a DFC tem duas formas, tem dois métodos para isso. É o método direto e o método indireto. A gente vai ver algumas características gerais de cada um desses métodos, mas já é importante já deixar claro desde o início que esses diferentes métodos, eles só impactam aqui a apresentação das atividades operacionais, tá? Então, tanto para o método direto quanto para o método indireto, não vai ter diferença na apresentação das atividades de investimento nem nas de financiamento, tá? É só aqui para as atividades operacionais que essa diferença entre os métodos se encontra. Então, começando pelo método direto, esse método aqui, ele basicamente é a descrição dos recebimentos e dos pagamentos operacionais, né, do período. Então, alguns exemplos: recebimento de clientes no valor de tanto, pagamento de fornecedores no valor de 100 mil, pagamento de salários no valor de 120 mil. Tá? É a mera descrição desses pagamentos e recebimentos do período. A divulgação pelo método direto, né, da DFC, ela é opcional para as empresas, né? Então, a maioria delas não vai optar por esse método, né, por ser opcional. Contudo, né, é um método mais simples, né, por ser justamente apenas a descrição de recebimentos e pagamentos, não tem muito segredo, né, na interpretação. Então, vamos ver aqui um exemplo ilustrativo da DFC apresentada pelo método direto. Então, partindo da descrição aqui nas atividades operacionais dos valores recebidos, por exemplo, aqui, valores recebidos de clientes, foi aqui 162 mil nesse período, e dos valores pagos também, né, dos pagamentos efetuados. Então, valores pagos aos empregados, 15 mil nesse período. Então, nesse exemplo aqui, a gente teria, né, para esse período aqui de 2017, com relação às atividades operacionais, uma geração de caixa, né, um caixa líquido gerado de cerca de 19 mil reais nesse período. Reforçando, né, apenas as atividades operacionais se distinguem entre os métodos direto e indireto, né? As demais aqui, atividades de investimento e de financiamento, não teriam alteração, seja pelo método direto ou indireto, elas teriam essa mesma forma de apresentação. E nesse caso, a gente vê que as atividades de investimento consumiram 42 mil, quase 43 mil de caixa em 2017, enquanto que as atividades de financiamento foram responsáveis por um caixa líquido gerado de 1 milhão de reais. E se a gente somar, né, o caixa aqui, o fluxo de caixa das três atividades, né, operacionais, de investimento e de financiamento, a gente chega nesse valor aqui de 976 mil aproximadamente, que é caixa líquido gerado no período, né? Gerado aqui no caso porque é positivo. Agora, enfocando o método indireto de apresentação da DFC, a gente tem aqui algumas características gerais, né? Então, esse método de divulgação, ele é obrigatório para as empresas, lembrando, né, que a gente já comentou sobre a abrangência, né, de divulgação da DFC, ela é obrigatória para as sociedades anônimas, né, para aquelas que são abertas e para as sociedades anônimas fechadas, mas com patrimônio líquido superior a 2 milhões de reais. Como o método indireto é obrigatório, isso já explica, né, ele ser o mais escolhido por essas empresas, né, para divulgação, porque elas podem optar por divulgar a DFC pelo método direto, mas são obrigadas a fazê-lo pelo método indireto. Então, se fizessem pelo método direto, seriam obrigadas a também divulgar pelo método indireto.
logo elas de uma vez já optam por fazer a divulgação por esse método aqui. E esse método, ele tenta justamente demonstrar o que, né, partindo do resultado do período, seja lucro ou prejuízo, o que de fato se reverteu em caixa, né? O que teve impacto durante esse período no caixa. Então, a estrutura, né, da DFC pelo método indireto seria basicamente essa daqui. Lembrando que a diferença se concentra aqui nas atividades operacionais, né? Então, mais uma vez, só essa parte aqui que vai mudar entre os métodos da DFC, o direto e o indireto. Atividades de investimento e atividades de financiamento não muda nada. Então, para a apresentação da DFC das atividades operacionais pelo método indireto, a gente parte do resultado líquido do período, né? Seja lucro, seja prejuízo, e a partir desse valor, a gente vai fazendo dois tipos de ajustes. O primeiro deles se refere a despesas e receitas que não afetaram o caixa, né? Uma despesa, mas que não houve saída, e uma receita do período, mas que não houve entrada. O exemplo mais clássico aqui é a depreciação, né? Que é uma despesa que ocorre, né? Periodicamente, ela é contabilizada, porém ela não representa saída de caixa aqui nesse período, né? Então, do valor do lucro líquido, a gente volta esse valor, né? Soma esse valor que tinha sido subtraído, né? Como uma despesa de depreciação no período. Aqui na DFC, ele é retornado, né? Ele é somado ao resultado do período. Então, depois de se proceder com esse tipo de ajuste, a gente parte para as variações dos ativos e passivos operacionais. Então, aqui alguns exemplos. Aumento de clientes, a diminuição de estoques, aumento de fornecedores. Tudo isso vai sendo ajustado, né? Depois, nos exemplos, vai ficar mais clara aqui ó, a questão dos sinais, né? Um aumento de clientes tem um impacto negativo aqui, ele é descontado. Nos exemplos vai ficar mais claro por quê. No momento que a gente vai ver a apresentação, esse daqui é um exemplo real, né, do Atlético Paranaense, um exemplo da divulgação da DFC pelo método indireto, né? Então, aqui a gente tem as atividades operacionais, aqui em verde as de financiamento e em lilás as atividades de investimento. Mais uma vez lembrando, né, que a diferença entre os métodos só fica nessa parte aqui destacada em vermelho, né? Só com relação às atividades operacionais. Nesse exemplo aqui, vamos olhar agora só para essa coluna aqui, né, de 2020, conforme a gente viu, pelo método indireto, a gente parte do resultado do exercício, que é o que está acontecendo aqui, né? O valor de superávit do exercício foi de 134 mil, na verdade aqui, como essa demonstração está em milhares, né? 134 milhões de reais no ano de 2020. Aqui só uma observação, né, com relação à nomenclatura, para clubes de futebol que tem esse formato jurídico aqui do Atlético, a denominação de algumas contas é um pouco diferente. Então, em vez de chamar de lucro do exercício, está aqui descrito como superávit, né? Mas é o resultado que ele teve na DRE, né, na última linha da DRE de 2020, 134 milhões. É desse valor aqui que ele parte para fazer todos aqueles ajustes que a gente viu no slide anterior, né? Todas as despesas e receitas que não representaram, né, saída ou entrada de caixa no período. É isso que está sendo feito aqui. Todos esses valores, por exemplo, aqui a depreciação desse ano de 2020, teve uma despesa de 8 milhões, né, no caso, só que ela está sendo retornada aqui, né, a esse valor de lucro, a gente está somando, voltando aqui o valor de depreciação, porque ela não representou uma saída de caixa, né.
Então, do valor do lucro, do resultado do período, a gente faz todos os ajustes e chega aqui no resultado ajustado, nesse caso de 167 milhões aproximadamente. Na sequência, a gente parte para as variações nos ativos e passivos, né? O quanto eles variaram aqui no caso de 2019 para 2020, né? De um período para o outro. Então, por exemplo, o contas a receber, ele de um período para o outro, ele variou 30 milhões, né? Tá em milhares aqui, lembrando? Ele variou mais ou menos 30 milhões. E aqui, nesse caso, está sendo diminuído esse valor de 30 milhões, porque se a gente for ver no balanço de 2019 para o de 2020, esse valor de contas a receber lá no balanço, ele aumentou de 30 milhões, se a gente pegar nas demonstrações do clube, e como aumentou aqui essa variação na DFC, é considerada como negativa. Então, eu posso pensar que um aumento no contas a receber é um ajuste negativo na DFC, na demonstração do fluxo de caixa, porque é um valor que deixou de entrar no meu caixa. Por isso aqui está sendo subtraído. Vários outros ajustes aqui sendo feitos, né, com relação a essas contas operacionais, a variação de um período para o outro, e no final a gente chega nesse valor aqui de caixa líquido com as atividades operacionais, né? Então, para 2020, 121 milhões aproximadamente. Resumidamente, né, para esse período aqui de 2020, para o Atlético, a gente pode dizer, com base nessa DFC, que foram gerados cerca de 121 milhões de caixa com as atividades operacionais, foram consumidos 342 mil nas atividades de financiamento, que basicamente pagamentos de empréstimos, né? E também consumidos cerca de 25 milhões de reais com as atividades de investimento nesse período. E se a gente somar, né, o valor desses três fluxos aqui, a gente chega nesse aumento aqui, nesse valor de aumento de 95 milhões, quase 96 milhões de reais nesse período, né, em 2020. Que é justamente o valor que explica a diferença entre o saldo da conta caixa que o Atlético tinha em 2019, que era de 34 milhões, e o saldo que agora ele tem, né, em 31 de dezembro de 2020, que é de 130 milhões de reais. Tem uma diferença, né, esse aumento de 34 milhões para 130 milhões, justamente são esses 96 milhões aqui gerados, né, no fluxo de caixa, conforme a gente acabou de ver aqui na DFC.